no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16. Mateus, capítulo 28, versículo 16. E vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz, o que o Espírito Santo nos diz nessa noite. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meu Senhor, que essa palavra inspirada possa alcançar nossas almas e ajuda-nos, Senhor, nas nossas fragilidades. Em nome de Jesus. Amém. Uma certa vez eu fiquei admirado com a forma de evangelizar de uma pessoa de nossa igreja. E era uma pessoa muito carismática no campo. Ele, de forma muito fácil, muito simples e de forma muito poderosa, atraía as pessoas para falar sobre o evangelho, e era muito tolerante, muito carinhoso com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, fiquei decepcionado, porque quando não o vi no campo agindo, e o vi no seu trabalho, e entre a sua própria família, e com os seus, ele não era tão tolerante, ele não era tão amoroso, ele não era tão aberto e tão disposto a pagar o dano. E então foi perguntado: ô irmão, por que você no campo evangelizando, você é tão amoroso, você é tão tolerante, você é tão dedicado às pessoas e presta tanta atenção no que as pessoas dizem, mas no seu trabalho e na sua família isso não acontece? Porque fazendo a obra do Senhor é uma coisa, mas no trabalho e na vida é outra coisa. Parece que isso é algo que é focado somente em algumas pessoas, mas se nós não tomarmos cuidado, esse pensamento que é antigo, ele vem da Idade Média, a divisão entre o sagrado e o profano. Então, quando eu estou fazendo a obra de Deus, estou no sagrado, então eu ajo em um modo espiritual. Mas quando eu estou na vida secular, quando eu estou me divertindo, quando eu estou na praia, quando eu estou trabalhando, quando eu estou com minha família, aí é outro modo de agir. Eu estou no modo profano. Mas nós que somos cristãos e que somos da herança da reforma protestante, não há diferença. Nós somos sempre movidos pelo Espírito Santo em um modo sagrado. Então não existe diferença quando você está trabalhando. Você é santo quando você está trabalhando, e você é santo quando você é pai, você é santo quando você é marido, você é santa quando você é esposa, quando você é mãe, você é santo quando você está tanto trabalhando profissionalmente, e quando você está em um fórum defendendo, sendo advogado de alguém, ou promotor acusando alguém, ou quando você está ensinando em uma sala de aula, assim como você quando está num campo. Quando você está no campo evangelizando e alcançando almas para o Senhor Jesus. Nós não temos dois mundos, nós temos um mundo só. E esse mundo é o mundo de Deus, é o mundo do reino de Deus. O texto que nós lemos
está dentro de um contexto de muito medo. Os discípulos, eles estavam acuados. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Ele aparece a Maria Madalena e depois ele aparece às mulheres que estavam a caminho, depois de os anjos dizerem a elas que elas deveriam ir até onde estavam os seus discípulos para dizer a eles que ele queria vê-los na Galileia. E Jesus encontra também essas mulheres, e Jesus também, naquele mesmo dia da ressurreição, ele se encontra com os discípulos no cenáculo. E Jesus começa a aparecer em vários lugares. 8 dias depois ele aparece de novo aos discípulos. Mas aqui nesse texto de Mateus fala sobre um encontro que é um encontro especial. É um encontro marcado desde quando a pedra foi removida. É o encontro que Jesus disse que queria ter com os seus discípulos, especificamente, com os 11. Judas já havia se enforcado, ou se precipitado abaixo. Suas entranhas haviam saído, como diz no texto de Atos. Nós não sabemos que monte é esse, mas havia uma ordem, havia um chamado do Senhor para esses 11 discípulos, para que eles fossem a Galileia, para um monte. Esse monte era um monte que Jesus havia marcado, era um encontro marcado com Jesus, e ele disse qual era o lugar. Que monte era esse? Nós não sabemos, as Escrituras não dizem. Sabemos se era o Monte Tabor, ou se era um outro monte, o mesmo monte que nós também não sabemos qual foi da transfiguração, mas foi um monte designado pelo Senhor. Quando eles vão a esse lugar, eles vão guiados por um chamado. Esse texto fala de um chamado, esse texto fala sobre um encontro, e esse texto fala sobre o resultado desse encontro. O chamado é um chamado pós-ressurreição, e esses discípulos estão seguindo uma ordem que veio dos anjos no dia da ressurreição, e uma ordem também dada por ele: vão para Galileia, eu quero falar com vocês lá. Esse encontro é um encontro que iria marcar a ordem para esse dia de hoje, como de mim, como a missão evangelizadora do Nordeste, como DEM, da nossa igreja, como DOM, como todos os departamentos missionários de todas as igrejas e todos os movimentos missionários do mundo. Esse encontro resultaria em uma ordem de uma tarefa que não poderia parar, que deveria continuar até o retorno do nosso Salvador. Esse chamado foi um chamado, portanto, muito sério. Depois desse chamado que o Senhor designou, nós encontramos aqui no versículo 17 e no versículo 18 o encontro. Jesus estava ressurreto, ele já havia aparecido para os discípulos, eles chegam ao lugar de encontro, e quando se deparam com Jesus ressurreto ou glorificado, alguns eles creem e o adoraram, mas o texto diz que alguns duvidaram. Eles já haviam visto o Senhor aparecera para eles no cenáculo, mas mesmo assim, esses 11, alguns deles, não sabemos quantos, mas no mínimo 2, porque o texto diz que alguns, então no mínimo 2 deles, duvidam de que aquele era o Senhor. Era ele, mas parecia não ser. A forma visível do Senhor era uma forma diferente, e eles duvidam, enquanto que outros, eles caem aos pés do Senhor, eles adoram ao Senhor. E então, os discípulos estão com 2 sentimentos: um sentimento de muita fragilidade, de falta de fé, de medo, e o outro sentimento é um sentimento de rendição, de adoração, diante daquilo que estavam vendo e que não tinha explicação. Aquilo que o Senhor os ordenou fazer, eles fizeram,
E nesse encontro, que deveria ser um encontro de grande alegria, era um encontro também de uma revelação de muita fragilidade. Lembremos-nos de que os discípulos haviam sido a eles revelado de que o Senhor ressuscitaria. Isso acontece desde quando Pedro, que a ele do Pai é revelado de que aquele que estava diante deles era o Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Quando o Senhor pergunta o que é que os homens dizem ao seu respeito, isso está no capítulo 16 de Mateus. No versículo 18, é Jesus que se aproxima deles. Veja que a atitude primária é do Senhor, o Senhor marca o encontro. E é o Senhor também que se aproxima deles. E é também que é o Senhor que rompe o silêncio, é o Senhor que fala com eles. Não tem voz dos discípulos aqui, não tem pergunta dos discípulos aqui, tem uma fala do nosso Salvador em direção a eles, é Jesus que fala com eles. E nessa fala de Jesus, ele revela a sua autoridade. Veja o versículo 18, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A sua autoridade é no céu, porque ele satisfez a santa justiça divina. A sua autoridade é uma autoridade na terra, porque não há nenhuma força entre as criaturas e sobre toda a criação maior que possa existir, além do Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Não existe um outro trono maior do que ele. Não existe nada nesse mundo, desde os antepassados até o tempo presente e até o maior poder que possa existir depois de nós. Todas as autoridades estão sujeitas ao nosso Salvador. Todos os anjos e tudo aquilo que possa existir nos céus e na terra estão debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele revela primeiro isso aos seus discípulos. Olha, não tem nenhum outro poder maior do que eu. Toda autoridade me foi dada. Em tudo que vocês possam conhecer, no mundo visível e invisível, a mim foi dada toda a autoridade. E também, o Senhor diz isso porque isso está conectado com toda a doutrina dos profetas. Porque Daniel, no capítulo 7, o versículo 14, diz: e foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, e não passará. E o seu reino é tal, que jamais pode ser destruído. Você serve a um Deus que domina todos os reinos do mundo. Ele é dono de todas as nações. Ele é dono de todos os tronos que existam. Ele está superior, ele é superior a todas as coroas que possam estar sobre a cabeça de qualquer homem. Ele, na verdade, é que governa todo o universo. Parece que não, eu sei. E o Senhor, muitas vezes, ele parece deixar os homens assumirem determinadas posições. Parece, só parece. E quando nós olhamos todas as coisas, nós vemos como se tivesse um emaranhado de coisas e parece que o Senhor não governa. Lembre-se, ele está falando com 11 discípulos sobre perseguição e sobre o domínio de Roma. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos: não é César que governa, quem governa sou eu tenho autoridade, não é César. Os exércitos de Roma não se comparam aos meus exércitos. Mas nós somos só 11, Senhor, nós somos só 11. Mas veja, parece um delírio. O Senhor está falando sobre um domínio dele sobre todas as nações. Ele está num monte na Galileia, no norte de Israel, com 11 discípulos, e dentre eles alguns que duvidam, e outros que estão rendidos aos pés do Senhor, sem saber o que vai acontecer. E olha o que é que ele diz: vão, anunciem e façam discípulos em todas as nações, de Papua Nova Guiné até Marrocos e China,
e desde não somente a Oceania, mas a todas as ilhas e qualquer arquipélago que possa haver no Oceano Índico, e qualquer lugar onde hajam grandes nações ou pequenas nações, eu sou dono delas. E vocês devem ir a todas elas e anunciar o meu reino, porque eu sou o dono delas, eu sou o Senhor delas. E eu quero que vocês anunciem essa glória, e anunciem esse evangelho, e anunciem a eles todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É muita ousadia. Parece uma coisa sem sentido. Isso parece hoje ter sentido para nós, irmãos, porque nós estamos vivendo um momento em que nós conseguimos chegar em todo e qualquer lugar e parte do mundo onde haja internet. Mas até pouco tempo atrás, e alguns séculos atrás, isso era uma coisa impossível. No entanto, nós estamos vendo o avanço do Evangelho por causa dessa ordem do Senhor. Foi aqui que tudo começou. O texto sagrado revela, a partir do versículo 19, essa ordem do Senhor para batizar. Eu quero que vocês façam discípulos, e eu quero que vocês batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é só batizar, é necessário ensinar a todos esses meus discípulos, onde quer que vocês vão e os alcance, para se tornarem súditos do reino. Eu quero que vocês os ensinem a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Toda a revelação, toda a minha palavra, todo o meu conceito, todos os princípios do reino, é necessário que vocês ensinem a eles para que eles guardem o que eu os tenho ensinado. E o Senhor então dá uma garantia para essa missão, e eu vou dar uma garantia a vocês, a garantia de que isso vai acontecer. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias, até que seja consumado os dias dos homens. O que encontramos, meus irmãos, o que encontramos aqui nesse texto tão desafiador, que deve chamar a nossa atenção como discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo? Uma primeira coisa que me chama a atenção é a essência da missão que o Senhor dá à igreja. A essência dessa missão é um resultado de um encontro de pessoas não fortes com Jesus. O resultado é o resultado de um encontro do Senhor com pessoas frágeis, pessoas que estão com medo, pessoas que não têm uma fé suficiente, pessoas que duvidaram vendo o Senhor ressurreto. E isso me chama a atenção porque Jesus, ele está dizendo a nós que a missão é realizada não é por pessoas fortes, a missão não é realizada por pessoas competentes, a missão não é revelada, não é anunciada, e ela não terá o sucesso somente se nós tivermos pessoas muito corajosas e muito preparadas para o tempo de aflição. Não. Jesus revela que a missão, ela estava ali, se iniciando por pessoas que duvidaram. Não eram super-humanos, eram pessoas humanas vivendo momentos difíceis e que estavam precisando do auxílio, e Jesus sabia, e por isso disse a eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém para serem revestidos de poder. Isso significa dizer que nós não temos condições de vencer absolutamente nada, qualquer desafio missionário, se não for pelo poder do Espírito Santo. É necessário ser guiado pelo Espírito Santo. É necessário ser movido pelo Espírito Santo. E não é pelos nossos planos, mas é pela obra e o poder do Espírito.
E como é que a gente descobre isso? Fazendo missões. O apóstolo Paulo, ele está na cidade de Antioquia, pós-concílio de Jerusalém, e há uma desavença entre ele e Barnabé, e os dois se separam. Um segue para o mar Mediterrâneo para chegar até Chipre, mas Paulo pega Silas com ele e dirige-se ao norte para confirmar as igrejas. E não somente isso, o interesse do apóstolo Paulo era pregar na Ásia. Essa era a missão, esse era o projeto, esse era o objetivo. Mas indo em direção à Ásia, depois de confirmar as igrejas de Listra, de Derbe, da Pisídia, quando ele vai em direção à Ásia, o Espírito Santo diz: não, você não vai. Eu não sei o que aconteceu ali, sinceramente não existe resposta, mas houve um impedimento. E quando o impedimento aconteceu, Paulo entendeu: é o meu projeto, mas parece não estar na hora. Então ele resolveu ir para o norte, onde fica o Mar Negro, na Bitínia. E quando ele vai nessa direção, o Espírito de Jesus diz: não, você não vai para lá. Se você pegar o mapa, você vai ver que o apóstolo Paulo, então, com Silas e agora Timóteo, seguem numa linha reta em direção ao mar Egeu. E quando ele chega na cidade de Troade, não tem mais para onde ir. Eles entraram num corredor até chegar numa cidade que não tinham mais para onde ir. E o que é que eles fizeram? Nada. Esperaram. A igreja, quando vai fazer missões, precisa entender que nem sempre fazer missões é fazer tudo de qualquer forma, mesmo sem a direção do Espírito. Às vezes é hora de parar, esperar, ter paciência e aguardar o sopro do Espírito Santo. É preciso estar atento. É por isso que a igreja tem que orar. É por isso que a igreja está... Missões se faz com oração. Missões não faz-se com estratégia apenas. Faz-se com estratégia também, mas principalmente com oração. É através da oração que o coração se sensibiliza. Aqueles 4 homens agora, porque Lucas, no versículo 10 do capítulo 16 de Atos, é incorporado à missão. 4 missionários estão aguardando o que o Senhor faria. E é ali que Paulo tem uma visão, onde um jovem macedônico, isso é na Europa já não tinha nada a ver com a Ásia, era na Europa, estava chamando ao apóstolo Paulo e aquela comissão missionária para alcançá-lo, ajudá-lo. Vem e ajuda-nos. E Paulo foi, pegou o navio, foi em direção a Samotrácia e depois vira o navio em direção a Filipos, e chega em Filipos e começa o primeiro trabalho em um lugar que não tinha sinagoga, um lugar que não tinha estrutura, um lugar que não fora planejado, mas foi o lugar que o Senhor estava o chamando. E lá pareceu que estava dando tudo errado, porque ele expulsa um demônio adivinhador, é preso com Silas, certamente Timóteo e Lucas não são pegos por aquela multidão. Eles recebem uma quarentena de açoites, e injustamente são jogados num cárcere interior, e colocados numa escuridão, num lugar sem janelas e com presos perigosos, no meio de presidiários, sem ter sido julgados, mesmo sendo cidadãos romanos. E não foi perguntado nada a eles, foram jogados no cárcere. Parecia dar tudo errado, tudo errado. A missão deu tudo errado. E quando foi de meia-noite, onde eles não podiam colocar as costas para trás, estava sangrando, os pés estavam sobre o tronco, as mãos estavam sobre cadeias, eles não conseguiam se colocar de lado, porque estavam presos no tronco, estavam no limite das forças, certamente com fome. E meia-noite, Paulo e Silas, ao invés de reclamar,
Ao invés de ficar pensando, meu Deus, eu acho que a gente errou, deu alguma coisa errada, Senhor, o que foi que... Não, eles não pensam nada disso. Eles pensam, nossa, que privilégio, nós estamos sofrendo pelo Evangelho. E eles então começam a cantar, começam a adorar a Deus, começam a exaltar o Senhor das missões. E quando eles fazem isso, há um terremoto, a terra começa a balançar, e as cadeias deles se quebram, o tronco racha, todas as prisões se abrem, inclusive dos prisioneiros. E então o carcereiro que os tinha colocado lá, quando viu que estava tudo aberto, ia se suicidar. E que grata surpresa quando ele ouviu, de lá de dentro da prisão, uma voz dizendo: não faça isso, porque estamos todos aqui. O carcereiro que estava do lado de fora entra na prisão, trêmulo, cai aos pés dos apóstolos e pergunta aos senhores: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Me ajudem, eu estou desesperado. E Paulo e Silas diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A igreja de Filipos, essa igreja de Filipos começa com a conversão de uma vendedora de tecido, uma sulanqueira de Tiatira, na cidade de Filipos, ex-presidiários, uma jovem ex-endemoniada, um carcereiro suicida, e essa se tornou a igreja mais poderosa da Europa, que sustentava o apóstolo Paulo nas suas missões. Parecia uma missão que fracassou, mas na verdade tudo isso era um propósito divino, sobre essa ordem da comissão de Jesus, para que essa igreja fosse uma igreja que tornasse o ministério de Paulo relevante em todo o mundo. Ele agradece isso quando escreve aos Coríntios. Ele diz que a igreja da Macedônia, a igreja de Filipos, contribuía com missões além das suas posses. Vejam, essa era a igreja que parecia não estar na rota, no planejamento. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque o Espírito Santo dirigiu. O Espírito Santo conduziu a missão de Paulo e a missão de Silas, e que se tornou a de Timóteo e se tornou também a do médico Lucas. Quando nós olhamos para essa grande comissão do nosso Salvador, nós vemos também uma comissão que revela a autoridade. De quem é a autoridade da missão? Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. A autoridade é de Jesus. A autoridade não é da igreja. A autoridade não é dos missionários. A autoridade não são dos membros da igreja. A autoridade da missão é a autoridade de Cristo. A missão da igreja é uma missão. Essa autoridade é uma autoridade com a missão de proclamar a autoridade de Cristo universalmente. Não é somente em Jerusalém, não é somente em Samaria, não é somente na Judéia, mas é também na nossa cidade, no nosso bairro, dentro da nossa casa, é também no nosso estado, é no país, em todas as regiões do nosso país, e também em todos os lugares para onde o Espírito Santo nos conduzir, porque Ele nos deu essa autoridade que é dele. Uma vez sendo usada pela igreja, tem que ser usada como uma autoridade que não é em cima dos meus méritos. Essa autoridade não é uma autoridade a partir da minha força, não é a partir da minha condição, não é a partir daquilo que eu posso fazer, mas é a partir daquilo que o Senhor disse que deve ser feito. Qual é a ordem dele? E por que é que eu devo fazer isso? E de que forma eu posso fazer isso? Isso tudo está fundamentado em uma autoridade que é uma autoridade sobre todas as nações.
Quando você faz missões, você é um embaixador, uma voz dele. Quando você chega em qualquer lugar, dentro da sua casa, ou com seus amigos, para anunciar o Evangelho, a autoridade que você está usando é a autoridade do seu Senhor. E por isso ela não tem como ser questionada, porque Ele é dono de toda a vida na terra. O que foi que Ele disse? Geralmente, quando alguém está possesso, não é? O diabo geralmente diz isso: ele é meu, ele é meu. Não, irmãos, com a autoridade que o Senhor nos deu, a autoridade que é dele e que nos foi confiada, nós podemos dizer que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Toda a vida pertence a Ele. E nós não sabemos onde estão os crentes, nós não sabemos onde estão os eleitos, nós não sabemos onde está o rebanho do Senhor. Mas vejam, Ele diz que nós precisamos pregar a todos, onde quer que nós possamos ir, é necessário anunciar que o dono das nações está ali proclamando o seu domínio sobre todos os homens a partir da igreja. Que bênção quando a igreja sai de onde está para alcançar vidas aonde quer que o Espírito as conduza. A missão da igreja, a partir dessa autoridade, é fazer discípulos, discípulos de Jesus, discípulos de Cristo. E esses discípulos, eles precisam ser batizados em nome da Trindade, o Pai que guia por sua providência todas as coisas, inclusive as missões, aquele que nos enviou a Cristo, aquele que planejou a salvação desde a eternidade, deve ser em nome do Filho que assumiu esse plano do Pai e foi punido judicialmente pela culpa do povo de Deus, assumindo os nossos pecados na cruz do Calvário. É em nome dele, e é em nome também do Espírito Santo, que nos faz compreender a palavra de Deus e nos dar a condição de nos submeter ao seu senhorio, ao senhorio de Cristo, e aguardar aos seus mandamentos. Sim, é esse Espírito que nos convence e nos liberta, porque Ele é aquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Ele nos ensina a nos submeter aos mandamentos do Senhor. A garantia dessa missão, meus irmãos, é essa presença de Jesus. Onde quer que você esteja, se você está falando em nome do seu Salvador, Ele está ali presente. E parece ser difícil que às vezes nós percebamos que Ele está, mas independente de você perceber ou não, de você se arrepiar ou não, de você se emocionar ou não, Ele disse que estaria presente, Ele disse que estaria com você, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão não é feita pela experiência do sentir, não é pela nossa emoção, é pela fé, crer naquilo que Ele disse. Ele disse que estaria conosco, então você nunca vai estar sozinho. Irmãos do DEMIM, vocês nunca vão estar sozinhos. Irmãos da MEM, vocês nunca estarão sozinhos. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu gostaria de encerrar dizendo aos irmãos algumas coisas que são importantes para a nossa vida, que somos cristãos. Nós que fomos chamados para adorar a Deus, sim. Para aprender da palavra de Deus, sim. Para estar na escola bíblica dominical, aprendendo com os nossos professores, com os mestres que o Espírito Santo concede dons, sim. Para desfrutarmos da comunhão uns com os outros, nos fortalecermos e nos encorajarmos, claro que sim, isso é um meio de graça extraordinário, mas não é somente adorar a Deus, é também tornar a Deus conhecido. Essas duas coisas caminham juntas. Nós somos chamados para adorá-lo, mas também nós somos chamados para torná-lo conhecido.
Se essas duas coisas não estão acontecendo na nossa vida como pessoa, ou se uma igreja ela não tem a prioridade da adoração, do ensino e também da obra missionária, essa igreja passa a não ser relevante. Ela não tem relevância. Eu sempre digo a nossa igreja, isso baseado no livro de Apocalipse. O Espírito Santo falou com as 7 igrejas da Ásia, e ele disse à igreja: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que elas não ouviram. Se você for lá na Turquia hoje, não tem mais as igrejas reveladas aqui do Apocalipse. A igreja de Éfeso não existe mais. A igreja de Tiatira não existe mais. A igreja de Filadélfia não existe mais. Não só a de Laodiceia, mas todas as demais. A de Esmirna e a de Filadélfia, mesmo sendo elas elogiadas, sem ser exortadas, mas não existe mais. Elas não ouviram o Espírito. Quando eu vi isso foi como meu Senhor, tem misericórdia de mim. Se igrejas como essa não resistiram ao tempo, e quando olhamos para a Europa, as igrejas estão fechando e se tornando mesquitas. Eu estive na igreja de Saint-Pierre, a igreja de Calvino, não tem culto. A igreja de Calvino, da grande reforma protestante de Genebra, hoje tem um grande palco, onde se toca filarmônicas, onde tem momentos de concertos na cidade de Genebra. Não há cultos. Que decepção não foi quando em Northampton, onde há a igreja fundada pelo pai de Jonathan Edwards, onde ele foi pastor, e um irmão de nossa igreja disse: pastor, vou lá, eu preciso ver, estava conhecendo a vida e lendo sobre a biografia de Jonathan Edwards, e quando chegou lá quase cai para trás. Estava lá uma bandeira gay no púlpito. O pastor hoje é de uma igreja liberal. Se a igreja de Jonathan Edwards se desviou, se a igreja de Calvino não existe mais, a não ser apenas nos livros históricos, o que será da minha igreja? E eu comecei a olhar, pastor André, para a próxima geração. Cadê os vocacionados da minha igreja? Cadê os meninos apaixonados por teologia? E cadê o espírito missionário desses meninos? Meus irmãos, toda igreja precisa se preocupar com a adoração, com o ensino e com a obra missionária. Se nós não nos preocuparmos com a pureza da doutrina, Deus vai parar de falar. E por que Deus vai parar de falar? Porque a palavra de Deus, a santa palavra de Deus se manifesta de 4 formas. A primeira forma é de forma encarnada. A palavra de Deus encarnou, se tornou um homem, e esse homem é Jesus. Ele se tornou carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela se tornou escrita, porque homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras, e essa Escritura, ela é toda a Escritura inspirada, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Quando nós temos em mãos esse livro, e hoje é dia da Bíblia, não é um livro qualquer, esse livro é a palavra de Deus escrita.
Esse livro tem o poder de fazer guerras e trazer paz. Esse livro, entrando em qualquer ambiente, em qualquer lugar, tem o poder de transformar qualquer pessoa. E por mais que a gente duvide, ela pode alcançar qualquer pessoa que você jamais imagine. Eu fui professor durante 15 anos de uma instituição que eu admiro muito, que é o Senai. Ensinando no Senai como professor, eu vi isso acontecendo. Uma das vezes, um aluno meu, brinquinho na orelha, pagodeiro, cabelinho na régua, um homem sem compromisso, andando todo molinho, na sala de aula, ele desconfiou que eu era pastor, na época já pastor, e gostava de fazer perguntas, e quando eu ia responder, e começava, achando que estava evangelizando, daqui a pouco vinha uma piada, e fazia todo mundo rir. Cá comigo eu pensava, meu Deus, isso aí tem jeito não, só a graça de Deus. Eu estou pregando por pregar, eu estou falando por falar, mas isso aí não tem jeito não. Ele perguntava, eu dizia, vinha piada. Até que então nós saímos de férias. Quando voltei de férias, a primeira pessoa que encontrei lá na Philips, hoje não existe mais, no Curado, em Recife, lá vem o meu aluno, e a primeira coisa que ele disse, professor, tem uma novidade. Qual é a novidade? Me apaixonei por um homem, só faltava essa misericórdia. Eu disse, que história é essa, homem? Ele disse, não, me apaixonei por Jesus, professor. Ele alcançou minha vida. Eu não estou acreditando, não. Tu estava acreditando. Estava vendo os discípulos aqui? Alguns duvidaram. Foi eu, pastor André. Duvidei. Ô Marconi, que história é essa? Como foi isso? E quando ele contou a experiência, era uma experiência genuína. Ele tinha de fato tido um encontro com Jesus. Mas se fosse por causa de minha fé, não seria. A autoridade dessa palavra, irmãos, é uma autoridade que nós não temos como calcular. Então, pregue a palavra. Pregue a palavra, pregue a palavra. Pregue a palavra, porque quando você semeia a palavra de Deus, você está semeando a voz do Todo-Poderoso no coração e na alma das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela também é manifesta de forma representativa, por meio do pão e do vinho. Ali está o corpo e o sangue do nosso Salvador, de forma representada, simbólica. E quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos experimentando sensorialmente a palavra de Deus encarnada. Mas não é só isso. Você, quando é um missionário e você está falando a palavra de Deus, você é a boca do próprio Deus, porque a palavra de Deus também é aquela que é proclamada. Quando a igreja, ou quando o povo de Deus sai às ruas, ou está trabalhando, está na feira, e está falando a palavra de Deus para alguém, é Deus usando uma boca humana, uma voz humana, para falar o coração de alguém que está perdido. Você pode ser a voz de Deus, quando você aprende a palavra de Deus, e você transmite a verdadeira palavra de Deus. Quando nós não temos o conceito, como igreja, da palavra de Deus, e o valor da palavra de Deus, como muitas igrejas hoje, nesse mundo estão, mais preocupadas com outras coisas do que com a Bíblia Sagrada, Deus não vai falar. Por quê? Porque estamos falando outras coisas. Não estamos falando o que a Bíblia diz, estamos falando daquilo que nós pensamos. Por isso, quando nós nos debruçamos e nos preocupamos, Senhor, o que Tu queres falar? O que está escrito? Me ajude a falar exatamente o que o Senhor quer falar.
então nós estamos preservando a igreja. Quando a igreja faz como os irmãos estão fazendo, precisamos plantar igreja, nós precisamos levar o evangelho para além dessas paredes, nós precisamos nos preocupar com as pessoas que estão fora daqui, com aqueles que não conhecem a Cristo. A igreja se torna relevante, e o Senhor vai contar com essa igreja por séculos e séculos, até que Jesus volte. O que é que mantém então a relevância de uma igreja? De que igreja Jesus estava falando quando disse aos seus discípulos: as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja? É a verdadeira igreja de Cristo. Ele não está falando sobre a igreja da Vila Kennedy, ele está falando sobre a igreja do Senhor. Porque se a igreja da Vila Kennedy parar de fazer missões e começar a olhar somente para dentro de si, se a igreja da Vila Kennedy parar de se preocupar com aquilo que a Bíblia diz, para falar aquilo que o povo quer ouvir, se a igreja da Vila Kennedy parar de se preocupar com a adoração, com o culto ao Senhor, com a reunião dos santos, e começar a pensar em outras coisas como mais relevantes, ela perderá sua relevância no reino de Deus. E eu não quero que a minha igreja se torne um museu ou uma garagem de ônibus. Eu quero que a futura geração da minha igreja dê continuidade àquilo que ela aprendeu conosco. Quando olho para trás, eu vejo os meus antepassados. E meus irmãos, como eu luto para honrar os meus antepassados. Eu quero honrar o meu primeiro pastor, o missionário que veio lá dos Estados Unidos para pastorear uma igrejinha no subúrbio de Caruaru. Ele já faleceu, Lu Arquentin. Eu quero honrá-lo. Eu quero honrar os meus irmãos que, quando a igreja foi reaberta, foram morar no porão da igreja, a família que foi morar no porão da igreja, para não ser invadida, para que eu pudesse hoje ser pastor dessa igreja. Eu quero honrar irmãos que nas terças-feiras jejuavam de manhã e à tarde, pedindo ao Senhor que pudesse manter a nossa igreja. Eu ainda não estava lá, mas antes de mim tiveram muitos santos irmãos que não desistiram de orar para que a minha igreja permanecesse com as portas abertas. Se os adolescentes, os meus filhos e os adolescentes de minha igreja não enxergarem a mesma coisa, eles não vão trabalhar para manter a igreja. Eles não vão querer que a nossa igreja saia para fazer missões. Eles não vão querer despesas. Não, está bom do jeito que está. Não precisa a gente fazer um exagero desse. Não precisa levantar recursos para mandar jovens para o projeto missionário. Está bom do jeito que está. Eu tenho medo disso. Eu quero que a minha igreja permaneça de pé, mesmo depois de minha morte, até que Jesus volte. Esse é o meu maior desejo, que o Senhor tenha bondade conosco e nos ajude a cumprir essa missão até que Jesus volte. A segunda coisa, irmãos, é que nós não podemos fazer missões pensando em 2 mundos. Quando eu estou aqui no púlpito, eu estou falando em nome do Senhor. Mas quando eu estou na praia e estou de férias, eu estou sendo ali um testemunho vivo do Senhor. Eu sou uma embaixada do reino de Deus ali onde eu estou. E quando eu estou na feira comprando verdura, eu sou um embaixador do reino de Deus. E quando eu estou atendendo alguém, um cliente qualquer, eu sou também a voz de Deus para ele. Eu não sou somente a voz de Deus quando eu estou num campo evangelizando. Eu sou a voz de Deus quando eu estou trabalhando, quando eu estou viajando, quando eu estou em qualquer lugar onde haja uma pessoa. Eu devo ser a voz de Deus para todas as almas perdidas desse mundo. Não seja somente um embaixador do reino quando você estiver em uma evangelização de um bairro ou em uma cidade onde a sua igreja esteja. Seja a voz de Deus, como Jesus ele definiu na comissão.
Ele disse: vão indo, vão vivendo e vão fazendo discípulos. Onde quer que vocês estejam, façam discípulos. Não fazemos discípulos somente quando nós enviamos missionários. Nós somos os missionários. E onde quer que estejamos, nós devemos estar continuamente fazendo discípulos. E nós devemos nunca desistir até que essas pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não só isso, não somente batizadas, mas ensinadas, discipuladas, batizadas e doutrinadas a guardar no coração tudo aquilo que Jesus nos tem ordenado. E por fim, irmãos, façamos a obra enquanto nós estamos vivos, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Hoje, ao meio-dia, perdemos um discípulo do Senhor em nossa igreja. Ele estava chegando em nossa igreja e passou um ano sendo preparado para assumir o presbiterato da igreja. Na segunda-feira agora, estivemos na última reunião, e essa semana foi a semana de oração, para que hoje ele desse a resposta. Mas eu ainda não sei, porque essa informação não me foi dada, qual foi a causa da morte. Mas às 11h15 de hoje pela manhã, o nosso irmão levantou da cama, porque ele ia trabalhar, era motorista, estava de plantão e iria fazer a viagem para o Recife. Ele levantou e a esposa disse que ele teve um mal súbito, buscou fôlego, não conseguiu, caiu. O SAMU chegou, tentou ressuscitá-lo, não foi possível. E nós estamos ainda em choque, porque o nosso irmão foi tomado de nós. E nós perdemos alguém depois de ter treinado um ano. Chegou a noite e ele não pôde mais trabalhar. Eu não sei quanto tempo Deus lhe dará, mas você não pode perder oportunidades. Pregue a tempo e fora de tempo. E eu encerro com uma experiência que eu não sei se já contei aqui nessa igreja, mas até hoje eu lembro disso e conto isso muitas vezes como testemunho para que os irmãos estejam atentos à necessidade de evangelizar. Porque eu sei, meus irmãos, que naquele grande dia eu vou ter que falar sobre o que eu não fiz. Terei que prestar contas. Eu era professor e estava sem carro, indo para a cidade de Bonito, ali em Pernambuco, a cidade das cachoeiras, né? Eu estava dando aula lá para a comunidade. E nesse dia, segunda-feira pela manhã, estava indo para Bonito, muita gente. Alguns estavam levando mercadoria para vender na feira. Era manhã. Tinha bode, tinha galinha, tinha muita gente conversando, falando no ônibus. E em um dado momento o Espírito do Senhor disse: prega a palavra. Eu estava com a pasta, a Bíblia estava dentro, mas quando eu olhava para o dentro do ônibus, eu disse: isso não é um ambiente para pregar a palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu relaxava. Daqui a pouco, pregue a palavra. Pregue. 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 Essa luta foi uma luta até que chegou na cidade e o pastor Ismael não pregou. Eu fui covarde. Eu não sei qual é o sangue que está nas minhas mãos.
Mas as Escrituras dizem que se eu não pregar, o Senhor requererá o sangue das minhas mãos. Eu sei que um dia eu terei que responder diante de Deus pela pessoa ou as pessoas que não ouviram o Evangelho ali. Mas eu gostaria que você pudesse tomar esse testemunho como um encorajamento, porque eu não faço mais isso. Onde o Senhor mandar, eu prego. A quem for necessário, eu prego. A pessoa que possa ser mais difícil, que você ache, essa daqui não tem jeito não, pregue a palavra. A autoridade é da palavra de Deus, não é sua. O poder de transformar a alma é da palavra de Deus, não é sua. Pregue. Pregue para aquele amigo ateu, aquele bem sabido, que a Bíblia chama de insensato. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Pregue para ele, com amor. Pregue a palavra de Deus. Com aquela pessoa que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, pregue para ele. Porque Jesus alcançou discípulos, aqueles 11 discípulos não eram perfeitos não. Aqueles discípulos que Jesus usou para que o Evangelho chegasse até aqui na Paraíba, em Campina Grande, começou com 11 homens que não eram perfeitos, duvidavam, estavam com medo, e não acreditavam neles mesmos. Claro, e Jesus disse, não acreditem em vocês mesmos não, a autoridade é minha, eu estou dando a vocês. Quando você encontrar pessoas assim, não duvide do poder de Deus quando você prega. Creia nisso. Que Deus abençoe.